A paz do Senhor a todos os amados ouvintes da Palavra de Deus. Estamos aqui desfrutando de uma vida diária com Deus. E nesse dia gostaria de deixar uma meditação que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus amados ouvintes, esta carta escrita pelo apóstolo Paulo, aqui ele vai nos trazer um ensinamento com respeito ao estilo de vida que temos tomado, que temos vivido. Ele vai mostrar dois tipos de vida: aqueles que andam na carne e aqueles que andam em espírito. E ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito. Um conselho do apóstolo Paulo: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Andar em espírito, meus amados ouvintes, é andar direcionado pela palavra de Deus, é andar segundo os mandamentos da lei de Deus, é viver segundo o padrão moral desejado por Deus, é se comportar de maneira moral e ética de acordo com os parâmetros bíblicos. Andar segundo a carne é andar conforme os padrões do mundo, é se comportar conforme os padrões do mundo. E que padrão é esse que o mundo ensina? Ele vai dizer que as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. E por que o apóstolo Paulo ele orienta a não andar segundo a carne? Pelo seguinte: acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus amados ouvintes, há dois caminhos
há o caminho largo. No caminho largo cabe todas essas coisas descritas aqui. No caminho largo, você pode andar conforme você bem entender, conforme você bem desejar. Mas o caminho largo conduz o homem ao inferno, à condenação eterna. Mas há um caminho estreito, um caminho apertado. Esse caminho é Cristo Jesus. Um caminho em que não cabe o meu eu, o meu ego. É por isso que o Senhor Jesus ele diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Para seguir esse caminho apertado, devemos negar a nós mesmos, o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho. Todas as consciências carnais, elas devem ser deixadas de lado. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Aqueles que se declaram cristãos, eles devem crucificar a sua carne, mortificar a sua carne e andar no Espírito. Porque andar no Espírito é algo maravilhoso, que vai nos dizer no versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, não o amor conforme o mundo ensina, conforme essa sociedade ensina, que é um amor permissivo, passivo, um amor frouxo, fraco, que na verdade não é um amor, mas é uma frieza, que na verdade é um descaso para com o próximo. Dizem que você não pode julgar, que você não pode falar nada. Não, aquele que ama, ele orienta, ele fala, ele vai atrás, ele quer o bem, ele deseja o bem. Ele não consegue ver o próximo, né, um amigo, alguém, se afundando no lamaçal do pecado e ficar calado. Não, o verdadeiro amor, o amor cristão, é aquele que deixa o seu conforto da sua vida e vai atrás daquele que está perdido, daquele que está afundando nas drogas, na prostituição, no adultério, e orienta essa pessoa através da pregação da palavra, para que essa pessoa possa se converter a Cristo e se transformar numa nova criatura. Mas o fruto do Espírito é o amor segundo a Bíblia, segundo 1 Coríntios 13, que vai nos descrever o que é o verdadeiro amor. O gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Senhor Jesus então nos chama para desenvolver e para andar segundo o fruto do Espírito. O cristão, a evidência da salvação na vida do cristão, a evidência de que esta pessoa conhece a Cristo e que verdadeiramente o segue, é o desenvolvimento do fruto do Espírito na vida dessa pessoa. É o desenvolvimento progressivo do caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Um evangelho que nos distancia do caráter de Cristo não é um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é aquele que nos aproxima do fruto do Espírito, que nos aproxima do caráter do Senhor Jesus Cristo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Meus amados ouvintes, nós estamos numa terra, num caminho extremamente perigoso. As mídias, a sociedade, a cultura, a educação, tudo prega valores contrários à palavra de Deus. Mas o verdadeiro cristão, ele não se dobra. Ele vive segundo os parâmetros bíblicos. Porque o apóstolo Pedro ele nos ensina em Atos, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a sociedade inteira diz que algo é correto, por exemplo, a questão do aborto, se eles dizem que é algo aceitável, o cristão ele jamais defenderá uma causa dessa, porque o cristão ele defende a vida, ele defende o direito da pessoa a ter vida. Se a sociedade ela diz que é favorável à liberação de drogas, o cristão ele jamais se posicionará a favor disso, porque as drogas destroem famílias,
destroem vidas, arruinam pessoas, levam pessoas à depressão, a suicídio, a viverem como zumbis numa sociedade, como pessoas que perdem o brilho no olhar, que perdem a sensibilidade. O cristão jamais será a favor de algo que destrói vidas. O cristão, a palavra de Deus, ela defende o ser humano. O verdadeiro cristão, ele defende a vida, ele defende o ser humano. Então andemos em espírito, irmãos e ouvintes. Andemos em espírito, para que não cumpramos as concupiscências da carne. Assim, agradeço essa oportunidade e peço a Deus, ao Espírito Santo, que nos ajude a andar em espírito a cada dia, que nos dê força para, em meio a este mundo corrompido, a proclamar os valores eternos da palavra de Deus e a viver conforme a vontade de Deus para a nossa vida. Amém.